Então, a pergunta é para o Fausto. A primeira pergunta é da Terezinha de Jesus, ela é de Goiânia, e ela pergunta: com o avanço das tecnologias, em especial a inteligência artificial, no mundo do trabalho, como ficam as relações de trabalho e sindicais neste contexto? 2 minutos, Fausto. É isso aí, 2 minutos é difícil. É pai bola. É pai bola. Sim, o mundo do trabalho está mudando muito. E a gente que acompanhou muito de perto o que ele chamava de reestruturação produtiva dos anos 90, ela fazia o quê? Ela substituía este braço. O que acontece com a entrada da inteligência artificial? Ela começa a mexer aqui. E isso muda muito. Muda muito em vários sentidos. O primeiro deles é que setores que historicamente não foram automatizados serão automatizados. E por que o debate da IA preocupa tanto a chamada classe média? Porque agora é ela que começa a perder emprego. É o advogado, é parte do pessoal da área médica, é o pessoal da administração, é contador. Esse mundo que está perdendo emprego e que vai perder emprego com a IA, e já está perdendo. Então aí preocupa. Jornalista, então, cara, é assim, ó. É só olhar o que está acontecendo dentro da Rede Globo. Este debate virá para nós, e se não tomar cuidado, a gente vai caminhar de novo, para uma discussão simplista. O debate da IA, ele é muito mais complexo, e ele passa, assim, por um debate que vai desde a educação, nós temos que fazer letramento digital sério sobre isso, até a nossa discussão de aposentadoria. Ele vai transversalizar tudo isso. Nem tudo será ruim, mas nem tudo será bom. Como é que nós vamos disciplinar isso? Esse é o grande desafio nosso. Terá impacto no mercado de trabalho? Terá e já está tendo. E o principal deles ele está comendo os empregos da base, que historicamente o jovem ingressava no mercado de trabalho. E aí nós vamos ter que criar alternativas que vão fazer essa ponte entre a educação e o mundo do trabalho. Obrigada, Fausto. A próxima é para o Renato Meirelles, é do Alfredo Ramos, de Montes Claros, e a pergunta dele é: qual a sua opinião sobre o projeto do governo de regular os motoristas de aplicativo? Começa que o nome é uma porcaria. Você tem que regular as plataformas. Do ponto de vista de conteúdo, é bem bom, tá? Oi. Do ponto de vista de conteúdo, é bastante interessante. Mas do ponto de vista de forma, tá tudo errado. Pessoal, eu sou publicitário de formação, me perdoem por isso. Mas eu sou da comunicação. Eu estava ouvindo, cara, você foi brilhante na sua colocação. Foi brilhante, foi a coisa mais lúcida que eu ouvi nos últimos tempos sobre a questão do que é essa vontade, do que são os motivadores de tudo isso. Agora, o argumento poderia ser: continue dono do seu próprio tempo, continue dono do seu próprio negócio, não transforme a plataforma no seu chefe. E aí é um erro de comunicação. É um erro de comunicação. Porque na prática, do jeito que parece, você está punindo o cara. O discurso nosso, o discurso desse campo, é o discurso: eu estou aqui para te proteger. Eu já fiz pesquisa que foi capa do Estado de São Paulo. 2/3 não querem que mude nada. E aí chega nós, e te olha, você não sabe o que você está dizendo. Eu sei o que é o melhor para você. E exatamente por isso você vai ter que pagar um imposto para garantir o seu futuro. Cara, pelo amor de Deus, desculpem a franqueza que eu estou falando isso, mas nós estamos tendo um desafio de comunicação. Estar do lado dos trabalhadores significa garantir
que as plataformas garantam o trabalho autônomo, garantam a liberdade, garantam, como você disse. Então a questão é de quem você está lá. Você está taxando o trabalhador ou você está garantindo a autonomia do trabalhador? Esse debate precisa ser cumprido e precisa ser comunicado para a sociedade. A próxima pergunta é para a Mônica. Mônica, a pergunta é da Miriam, não sei de onde ela é. Ela pergunta como a agricultura familiar poderia se beneficiar de uma ampla reforma agrária. Olha, a agricultura familiar vai se beneficiar muito, né? É um debate que a gente vem há muitos anos, e muitos anos, e eu acredito que é um dos maiores desafios que nós temos no campo hoje, em relação à terra, né? O primeiro passo para se permanecer no campo é a terra. E quando a gente fala da reforma agrária, a gente fala dessa forma, dessa divisão de terra, né? Então, a partir do momento que você tem condições, que você tem um pedaço de terra, você tem esperança, você pode produzir, você pode viver naquele espaço. E quando a gente fala de uma reforma agrária, também não é só a terra, né? Vem as políticas também que englobam ali para essa permanência. Então, e falar da agricultura familiar e falar da reforma agrária é falar de gente no campo. E quando a gente fala de gente no campo, a gente não está falando só em produção de alimento. A gente está falando também no cuidado com o meio ambiente. A gente está falando da nossa ancestralidade. A gente está falando de uma diversidade muito grande. Então, hoje, para nós, é uma das principais pautas, é a reforma agrária e é todas essas condições. E falar de gente no campo é também falar de não ter um grande acúmulo de pessoas, talvez, na área urbana, que possa, talvez, estar no espaço que não tenha condições. A gente fala do subemprego, então tem toda essa divisão. Então, a reforma agrária, para nós, ela é muito significativa e a agricultura familiar, sem sombra de dúvida, ganharia muito, e não só a agricultura, mas toda a população, seja do campo e seja da cidade. Obrigada. A próxima pergunta é para o Nicolas, é da Luísa Dulce. E a pergunta é: o Brasil aprovou recentemente a Política Nacional de Cuidados. Qual o papel dos programas e equipamentos de cuidado para a garantia de direitos aos trabalhadores, em especial às mulheres? Vocês acreditam que a política de cuidados poderia se tornar uma marca do nosso governo na relação com a classe trabalhadora? Eu acabei não falando aqui, e eu acho que, na verdade, esse debate está até um pouco deslocado do que está acontecendo. Entra muito no que a gente estava falando a respeito do aplicativo, porque eu não sei se vocês já viram um aplicativo chamado Endrive. Vocês podem abrir ele aqui em Brasília. Ele tem, além de motoboy, motorista e etc., ele tem mais outras 62 categorias que estão ali no aplicativo ali. Entre eles, tudo, principalmente economia de cuidado. E aí eu estou falando, cuidador de idosos, babá e etc., está tudo por ali. E também é uma categoria que vai ser completamente invadida pelo trabalho por aplicativo. Como que isso vai funcionar num futuro próximo? Isso vai depender do que a gente vai fazer agora com essa galera que está mais à frente, que no caso somos nós, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A garantia de direitos para essa trabalhadora vai, na verdade, tem duas frentes, né? A primeira é a economia de cuidado não remunerada, né? Que é a jornada dupla, tripla e etc., não remunerada. Isso é um problema estrutural da sociedade, na verdade, e eu não vou saber responder como é que você resolve esse problema, mas eu sei qual que é a ameaça que a gente tem pelo outro lado, que é pela invasão tecnológica na gestão desse tipo de trabalho. E isso vai depender muito de como que a gente resolve agora. Eu acabei não falando, na outra resposta, e foi bom essa pergunta ter sido direcionada para o Renato, porque ele começou a bater antes do que eu. O PL 12, ele não resolve absolutamente nada dos problemas que nós enxergamos. Tá? Não resolve absolutamente nada. Nem garante a autonomia que a gente deseja e nem garante os direitos que as plataformas estão sonegando.
É incrível. Porque, embora o nome seja autônomo com direito, o único direito que está colocado ali é o direito previdenciário. E o direito previdenciário não é exatamente um direito, porque eu estou pagando por ele. O motorista que recebeu esse projeto de lei, ele leu e falou, tá, mas e eu? E eu aqui, eu fiquei aonde? Né? Então, foi um grande problema, não é à toa que os entregadores não estão nele, tá? Porque nós resistimos a isso, e para além de tudo isso, a gente ainda tem o fato de que a previdência é extremamente importante, mas eu não estou exatamente interessado em quanto que minha viúva vai receber de pensão se eu morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero acidentar. Eu não quero receber... eu não quero receber seguro-saúde, auxílio-saúde. Eu quero não cair, eu quero não machucar. Né? Então, assim, faltou, eu acredito que rolou uma inversão tão gigantesca desse debate, porque faltou as políticas de prevenção, né? E a gente está falando, eu falei aqui que a gente esteve conversando agora há pouco com a prefeita, Margarida Salomão, e eles falaram, nós somos 30% do gasto do SUS hoje lá na minha cidade. Está todo mundo pagando. Está todo mundo pagando. Tá? E a gente não está preocupado com isso. Como é que eu vou discutir previdência primeiro? Eu tenho que discutir como é que eu não caio. Eu tenho que discutir como é que eu não machuco. Então, o PL não resolveu. Isso mostra, tá, que a gente, o governo federal, o campo progressista, está muito fora da casinha, mas muito fora da casinha, no debate que importa. Tá? Valeu. Não sei se eu respondi, desculpa. Muito bem, obrigada. A próxima pergunta é do Hélio Alberto. Hélio Humberto vai para o Renato. Professor Renato, o atual quadro do mundo do trabalho e a dificuldade de diálogo dessa esquerda. Não é esquerda, com o mundo, com o mesmo... Espera aí, vamos lá. O atual quadro do mundo do trabalho e a dificuldade de diálogo da esquerda com o mesmo também não denuncia a dificuldade do governo de colocar iniciativas para o Brasil escapar da armadilha da renda média? Não sei se deu para entender, deu? Bom, não sei, vou tentar. Obrigado pela pergunta. É esquisito. Acho que tem alguns desafios aí. Eu queria aproveitar esse tempo e a plateia para colocar algumas provocações que acho que vale nesse momento. Todos os números, e o Fausto tem acompanhado isso, começou a fala dele falando isso, eu comecei a minha falando isso, a gente não tem necessariamente um problema nos indicadores de trabalho, nem nos indicadores de renda. Para onde está indo esse dinheiro? 246 bi para as bets. 246 bi, não são milhões, são bilhões. 246 bilhões indo para as bets, que vai aumentar o gasto do SUS, que está levando ao maior endividamento, e que o que nós vamos ganhar, o que o governo brasileiro vai ganhar de arrecadação, nem de perto significa o que vai tirar do consumo e dos impostos que se dão para consumo. Pessoal, isso não é um detalhe. Assim, eu não trabalho para governo, eu não tenho um cliente de governo. Meus clientes são iniciativa privada. O varejo está, sim, sofrendo com isso. O varejo de vestuário está, sim, sofrendo por isso. Eu vou dar um outro exemplo. A taxação das plataformas asiáticas. A Shein paga quase metade dos impostos do que uma indústria nacional que produz no Brasil e que não tem compromisso com o meio ambiente, que produz no Brasil. E a gente compra, com medo de uma discussão política de discutir isso, alguma coisa que não dá emprego no Brasil, não paga imposto direito no Brasil, porque as empresas nacionais estão pagando mais impostos, e que está tirando o dinheiro daqui de dentro. E a gente fica com medo do Instagram, na briganha do Shein. Sabe o que vai acontecer em 2026? Vão virar e vão falar,
esse governo preferiu dar emprego para o chinês do que gerar emprego no Brasil. Então, alguns debates têm que ser cumpridos na busca de uma hegemonia de pensamento que seja de mais médio prazo do que a velocidade que a internet tem pedido para as nossas decisões. A próxima pergunta é do Diego e é para a Mônica. Na minha cidade, há centenas de pequenos produtores de café. Eles eram gratos às ações iniciais do Pronaf e votavam em nós do PT por isso. Hoje desconhecem os programas, se perdem na burocracia. Os técnicos agrícolas, extensionistas e consultores têm propagado o discurso bolsonarista e neoliberal para eles. Como podemos virar esse jogo e aproximar o governo dos pequenos produtores que não estão ligados às cooperativas? Não deveríamos ter agentes do governo realizando uma busca ativa para incluir esses produtores nos programas governamentais? É para a Mônica ou para o Fausto, ou para os dois, se quiserem. Bom, eu acredito que não é só na cidade, né, dele, mas é uma realidade muito grande que nós vivemos hoje. E eu sempre costumo dizer, né, sempre vou para o Espírito Santo fazer campanha nas eleições, e é um lugar muito difícil para a gente fazer campanha, muitas vezes lá no meio rural, e principalmente de dialogar com o agricultor que ele é beneficiado por um programa do governo. Esse é um desafio que nós precisamos avançar e quebrar esse desafio que nós temos, eu acredito que não só no campo, mas também na cidade, mas de muitas pessoas que são beneficiadas por programas que são construídos e pautados pelo movimento sindical, pelos movimentos sociais, e chega na hora a gente não consegue entender o que se passa. Mas nós precisamos fazer uma grande campanha. Eu vejo que muitas vezes as políticas elas são feitas muito aqui na capital, ou na capital federal, ou nas capitais dos nossos estados. Mas quando chega nos municípios, a gente não consegue transmitir da mesma forma com esse sentimento. Então, eu percebo que nós precisamos avançar e que essa conquista não seja só aqui, ela consiga chegar até as pessoas. Muitos agricultores, e aí eu posso falar de mim, porque o primeiro Pronaf que eu adquiri, eu ainda não estava no movimento sindical, eu não era afiliada no sindicato e nem no Partido dos Trabalhadores. Eu achava que era uma conquista do Banco do Brasil. Então, olha só o desafio que nós temos. E aí, a partir do momento que eu me associei, que eu comecei a participar, que eu fui entender que não era uma política do Banco do Brasil. Então, é uma realidade muito grande e que não é a gente trabalhar esse formato. O governo... foi uma luta que nós conseguimos através do governo, mas é o governo que entende as nossas necessidades. Não é uma troca de valores, vamos dizer assim, de uma política. A gente conseguiu a política, você tem que votar aqui no governo. Não é isso. É entender que o governo olha para a classe trabalhadora. É fazer um trabalho com esses agricultores, trabalhadores, do campo, seja da cidade, mas que entenda o governo que dialoga com as necessidades, que vai de encontro com a necessidade da população. E não é porque a gente trabalha uma política, a gente pauta uma política, porque tem que ser uma troca de valores. Então, é isso que a gente precisa fazer, e nós precisamos voltar, de fato, os nossos sentimentos, às nossas raízes. Seja do Partido dos Trabalhadores, seja dos movimentos, o que de fato é o nosso papel. Eu acho que é isso que nós precisamos avançar. O nosso papel enquanto representação para essa classe trabalhadora, e aqui em especial falando da agricultura familiar. Obrigada, Mônica. Eu vou passar para o Fausto, para ele completar aí também. Bem, aí eu acho que o problema é um pouquinho mais sério. E tem a ver com as nossas heranças diversas de que criou o nosso partido. De um lado, uma visão stalinista bastante grande, vinculada à ideia do Estado, e de outra, neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista setentista, cepalina. A gente acha que é o Estado que vai resolver tudo, só que a gente esquece que o Estado
ele é o Estado burguês, gostemos disso ou não, e, no máximo, nós temos um período de governo. Aí, no debate das diferentes políticas, a maior parte delas passou para a mão do município, que majoritariamente, historicamente, esteve na mão do Centrão. Não é isso? Poucas políticas passam pelos movimentos. Muito poucas políticas passam pela mão dos movimentos. Bolsa Família. Para mim é inexplicável, nós estávamos discutindo agora no G20, por que os bancos sociais e as cooperativas de crédito não podem operar o Bolsa Família. Como fazer para operar? São perguntas que a gente tem que responder. Cooperativa habitacional. Quantos por cento do Minha Casa Minha Vida roda por dentro das cooperativas habitacionais? Ou por dentro dos movimentos? Nós acabamos com a política de mutirão. Não existe política de mutirão mais. Eu venho de uma época em que a gente debatia política de mutirão e urbanização de favela, por dentro do movimento. Ué, gente, agente de Estado é agente de Estado. E pior, nós acreditamos numa visão meritocrática de concurso. Quem está entrando nos concursos públicos? Quem é capaz de ficar 1, 2 anos sem trabalhar para estudar para um concurso público? Ué, quem são os agentes de Estado hoje? Ué, aí a pergunta foi essa, né? Ué, por que os técnicos têm uma visão bolsonarista? Ué, porque, na sua origem, eles não vêm da classe trabalhadora. Quantos filhos de trabalhadores passam, de fato, em concurso público de valor salarial acima de R$5.000? Ou seja, a gente precisa olhar para algumas questões do ponto de vista da execução da política pública e ter um olhar mais cuidadoso com a origem do próprio partido. Gente, o movimento sindical e o movimento social, hoje, está completamente sem recurso para fazer qualquer coisa. E a gente não consegue operar nenhuma política pública. Nada passa pela gente. Aí, quando teve a greve da Argentina recentemente, falaram assim, o movimento sindical na Argentina faz aquele monte de movimento. Sim, mas quase tudo passa por dentro do movimento sindical argentino. Previdência, saúde, educação, etc., etc. O que passa por dentro do movimento sindical brasileiro? O pouco que a gente tinha, a gente desmontou. Não tem mais colônia de férias, não tem mais farmácia, não tem mais médico, não tem mais nada dentro dos sindicatos. Aposentadoria rural. Qual era a forma que a gente mais filiava trabalhador rural? Quem dava a carta de concessão ou a efetivação do trabalhador rural era o sindicato dos rurais. Acabou isso e nós não voltamos com isso. Aí o sindicato rural passa todo o drama que ele está vivendo e a gente ainda acha que o trabalhador olha o Banco do Brasil como nosso. Não, ele olha o Banco do Brasil igual ele olha Itaú. A gente acha que ele olha para a EBC como nossa e ele olha a EBC como a Globo. E a gente deixa morrer a TVT. A TVT, acho que todo mundo sabe melhor do que eu, está vivendo um desmantelamento. Nós levamos 30 anos para montar a TVT e a TVT está acabando. Ué. Então, gente, tem um debate que a gente precisa fazer muito seriamente, que é quem vai, de alguma forma, levar efetivamente os serviços e aquilo que a população precisa. Por que as igrejas crescem? Ué, quem distribui cesta básica na periferia? Quem faz a ponte entre aquele que precisa da política pública e o município? É a igreja. Quem ajuda a reconstruir o telhado do cara que perdeu na tempestade? É a igreja. Ou seja, a gente precisa olhar de volta para a gente, para a origem daquilo que a gente nasceu, e aí sim, numa relação forte com os nossos governos, para executar a política pública. Nós vivemos numa democracia, que bom, e nós temos que defender a democracia, e a democracia é alternância de poder. Nós vamos estar, e depois nós vamos não estar. Agora, o movimento, ele vai estar lá. O sindicato vai estar lá.
seja o governo A, seja o governo B. Fazer essa transição, ou pelo menos a gente retroceder, ou voltar a algumas das nossas origens, para nós é fundamental. Pessoal, as 3 últimas perguntas vão ser pelo sorteio aqui no painel. Vamos ler, então. A pergunta é para o Nicolas, é do Antônio Carlos de Freitas. Mensagem: autônomo não significa trabalho livre, mas, de fato, ter patrão é um saco. No entanto, coincidência ou não, parte da moçada, rapaziada, uberizada, aderiu com mais forças às ideias conservadores. Mas a maioria da classe trabalhadora, de fato, nunca foi de esquerda. Se fosse, teríamos feito a revolução há muito tempo. Não podemos reduzir nossa luta ao rebaixamento da qualidade do trabalho, como aparenta querer parte da nova classe trabalhadora. Nossa tarefa é de conscientizar esse é o nó, para que o explorado saiba que é e lute por melhores condições de forma coletiva. É um comentário. Antônio Carlos, eu acho que eu vou discordar um pouco dessa classificação de o trabalhador não é de esquerda ou o trabalhador é conservador, assim, de uma forma tão simples assim, não é possível colocar, tá? E eu até chamo aqui, assim, porque não vai me deixar mentir sozinho, a vereadora Cida, que deve estar por aí. Tá aí, isso, a Cida, que é vereadora lá em Juiz de Fora, foi autora de um projeto de lei lá em Juiz de Fora, de que as empresas de aplicativo tivessem que colocar pontos de apoio lá em Juiz de Fora. Quer operar aqui, tem que ter um ponto de apoio, com banheiro, com chuveiro, com água, bebedouro, não sei o quê, senão não opera, senão toma multa, e é isso, ou seja, existiu esse projeto de lei. E esse projeto de lei, quando a gente estava vendo assim, a tramitação dele na Câmara Municipal, ele tinha uma resistência de uma parte grande de vereadores, capitaneado por um vereador bolsonarista. E foi muito interessante porque o projeto foi aprovado por unanimidade, mas isso não foi de graça. A gente se juntou lá na Câmara, a gente carregou esse projeto em conjunto com o gabinete da vereadora, né? E foi interessante porque, tão logo o debate foi colocado, teve um momento lá pela 3ª, 4ª votação, que um dos entregadores que estava lá com a gente, ele esticou o dedo assim e falou: seu safado, eu votei em você. Ou seja, ele votou por uma série de pauta que não tinha nada a ver com a vida dele. Não tinha nada a ver com a vida dele. Tão logo o assunto foi a qualidade de vida e trabalho dele, ele se mostrou revolucionário, a ponto de ir lá na cara de um vereador, meter o dedo na cara dele, chamar ele de safado, o vereador ter que virar e falar: safado não. E essa briga aconteceu lá dentro. O cara não ganhou um voto, perdeu vários, né, ganhou uma militância de 7.000 motoboys contra, porque o assunto foi trabalho, e nesse ponto o trabalhador é extremamente progressista. Ele é extremamente progressista, se a discussão for essa. Né? Se a discussão for condição de vida e de trabalho, eu acho que a gente tem muita condição de ganhar. Então, eu vou ter uma discordância desse comentário do Antônio Carlos, no sentido de simplesmente fazer essa classificação assim, de que a categoria é conservadora. Obviamente, os motoboys não vivem numa bolha. Nós votamos metade no Bolsonaro, metade no Lula, igual toda a sociedade brasileira, mas por motivos que não têm a ver com trabalho, são por motivos diversos que são jogados por aí, que faz com que grande parte da categoria se coloque numa posição contrária da esquerda. Obrigada, Nicolas. Nós vamos para a próxima pergunta aqui do sorteio. A pergunta é do Alessandro Machado, ele é do DF, é para o Fausto. Na década de 80, o movimento sindical conseguiu organizar os trabalhadores no chão de fábrica, o que resultou na criação do PT, da CUT e na eleição por 3 vezes de um dos maiores, se não for o maior, estadista do mundo. Quais as estratégias os sindicatos devem seguir para conseguirem organizar novamente os trabalhadores atuais?
Se eu soubesse a resposta, era mais fácil, né? Agora, para nós, o que está muito claro, e eu posso falar muito tranquilamente de São Bernardo, né? O nosso problema é que a gente se limitou, um dos nossos problemas é que a gente se limitou à categoria. E muitas vezes a gente está conversando só com um pedaço da classe. É fácil, né? Qualquer sindicato de metalúrgico representa muito bem o trabalhador das empresas, de autopeça, montadora, mas não consegue representar o mecânico da oficina do lado de casa. E esse é um debate que a gente precisa incorporar. Acho que, se eu posso dar uma resposta, nós precisamos compreender que trabalhador sindicalizado não pode depender da carteira azul. A carteira azul é um documento do Estado. Os sindicatos representam os trabalhadores da categoria ou além da própria categoria, para além da forma como ele é contratado. Essa é uma discussão, por exemplo, que a gente fazia com os sindicatos dos servidores públicos. Aí a gente ia lá e filiava trabalhador de OS. E aí falava assim, pô, mas então vocês defendem OS? Eu falo, não, cara, nós não defendemos OS. Nós defendemos o trabalhador. Se ele é estatutário, se ele é temporário ou se ele é de organização social, tanto faz. A gente nasceu para romper com a estrutura varguista. Não era isso? Não é isso que a CUT, lá, em 1983, o Edson está aqui, pode falar até melhor do que eu, né, Edson? Agora, no final das contas, a gente se reenquadrou na estrutura de categoria. E, ao reenquadrar na estrutura de categoria, nós caímos no tradicional mundo corporativo, estruturado em 1943. Só que agora, este mundo do século XXI não cabe, do ponto de vista de representação, como em 1983. E eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio. Obrigada, Fausto. Gente, agora nós vamos para a derradeira pergunta para encerrar essa mesa. A pergunta é do Klinger Souza, ele é de São Paulo. É para o Renato Meirelles. Você acha que falar o que empreendedores desejam ouvir ajuda no processo de organização e lutas ou aumenta a hegemonia das ideias neoliberais de que o individualismo e a competição é que levam ao progresso? Puta pergunta boa. Vamos lá. Eu parto como Lucas, que a gente precisa entender que para as pessoas, esquerda ou direita, não faz sentido nenhum, tá? Nós temos 15% que entende um pouquinho do que é isso de um lado, 15% que entende por outro, e a maioria fala que é corintiano. Essa de esquerda, eu sou corintiano. Flamenguista. Botafogo agora, que voltou a ter torcida e tal. Mas a minha provocação é o seguinte, vai no mesmo sentido de que se isso é liberal ou não é liberal. Eu vou fazer uma provocação que vocês vão me xingar e eu peço a generosidade de vocês. Qual é a maior reivindicação de um dos movimentos mais progressistas e combativos do Brasil, que é o MST? Qual é a reivindicação do MST? Terra, propriedade privada. Alguém fala aqui que o MST é liberal? Então, quando está defendendo autonomia, e de novo, eu peço a generosidade de vocês com o meu comentário. O que eu estou dizendo é que tem uma busca pela iniciativa privada. Tudo bem, os aceitamentos todos são coletivos, mas não tem a posse da terra? Então, perdão pelo meu exemplo. Não tem problema nenhum de pedir perdão pelo meu exemplo. O que eu estou provocando aqui é que, seja o que for, não pode ser cooperativado o trabalho dos entregadores? Pode ou não pode ser cooperativado? O governo pode ou não pode falar para essas pessoas de uma forma coletiva, como disse o Fausto muito bem aqui? A questão é que qual é a melhor versão
do que vocês acreditam? É essa a pergunta. Qual é a melhor versão da narrativa que cada um que está aqui acredita? É a versão que reafirma a posição ou é a versão que estabelece um diálogo com a população? E eu vou dizer isso de uma forma muito clara. Vocês acham que a maior parte da população, só 30 segundos aqui, ela é contra ou a favor a igualdade de oportunidade? Contra ou a favor a igualdade de oportunidade? Ela é contra e a favor que a maioria das pessoas tenha o direito ao emprego ou a um trabalho? Ela é contra ou a favor? Ela é contra ou a favor que negros e brancos tenham as mesmas oportunidades? Esses são os valores da esquerda. Então a maior parcela da população tem valores de esquerda. E o último exemplo é muito rápido, desculpa isso. Mas é um exemplo que nós fizemos muita pesquisa. Se você pergunta para a população brasileira se ela é a favor ou contra o aborto, a maioria da população brasileira é contrária ao aborto. Se você pergunta para a população brasileira se ela acha que uma mulher que foi estuprada tem o direito de interromper a gravidez, 8 de cada 10 brasileiros acreditam que ela tem o direito de interromper a gravidez. Nós estamos dizendo de narrativa. Nós estamos dizendo de como falar para aqueles valores que ninguém, antes do Partido dos Trabalhadores, soube falar tão bem quando o Partido dos Trabalhadores foi criado. É justo que as pessoas tenham o direito de sonhar. E para isso, o campo progressista tem que ser capaz de falar de futuro e não apenas da proteção do passado.